Então quer dizer que você é a favor do desarmamento porque acha que armas contribuem para a violência? A partir de agora eu vou ler partes de um texto redigido pelo especialista em segurança pública Benê Barbosa e o professor Francisco Raso, disponível no site Mises Brasil. O título é: O Estado é cúmplice dos mais de 60 mil homicídios que ocorrem anualmente no Brasil. Há quase 20 anos impera no Brasil a ideologia infundada de que a criminalidade e a violência são fruto da desigualdade social e da pobreza, como se todo pobre fosse impelido ao crime. Fazendo um leve parênteses, vale lembrar aos espertalhões desavisados que ricos também cometem crimes e que muitos, por exemplo, acabam se migrando para a política para justamente utilizar da criminalidade como um instrumento menos detectável e, consequentemente, menos punível, já que no Brasil existe uma Constituição que favorece bandidos, principalmente os chamados engravatados ou de colarinho branco. Os adeptos desse pensamento, de que a criminalidade e a violência são frutos da desigualdade social, apenas se esquecem, propositadamente ou não, de que cometer um crime é e sempre será uma escolha individual e consciente, independentemente da classe social. O pressuposto fundamental do pacifismo desarmamentista é nobre na medida em que é estúpido. Busca erradicar uma parcela considerável da violência, desarmando o cidadão comum por meio da força coercitiva do Estado. É nobre por pretender a paz entre os homens e estúpido por não compreender que a arma de fogo não passa de um agente instrumental da violência e não a causa. Em outras palavras, a arma não mata. A consequência imediata desse excesso de nobreza e estupidez é que, no final das contas, a violência sempre é quitada com suor e sangue do cidadão comum, quem busca levar a vida do modo mais razoável possível dentro do espírito das leis. O homem comum não saca uma arma com a intenção de matar seus desafetos, e muito menos faz um corre em vista de suas conquistas. A arma de fogo é, por natureza, moralmente neutra, afinal, quem mata é o homem. Na realidade, os únicos beneficiados com políticas de desarmamento são o Estado e quem vive à margem das leis, políticos e bandidos. A sociedade civil sempre foi esmagada por essas duas forças, a força motora de crescimento do poder do Estado, inversamente proporcional ao enfraquecimento do poder dos indivíduos, e a força desestabilizadora do poder dos criminosos, inversamente proporcional à estabilidade moral e jurídica que rege as relações entre os homens. No Brasil, as consequências do controle sobre as armas, assim como for esperado, foram as melhores. Número 1, aumento de armas ilegais. Número 2, os controles estabelecidos e a rigidez empregada para a aquisição de armas do Brasil acabaram por estimular o comércio de armas ilegais. Número 3, apesar de reduzir de uma forma drástica as armas em circulação, ainda existem taxas altas de homicídios através de armas de fogo ilegais, já que bandido não compra arma legalmente. Número 4, após o estatuto, a grande maioria das lojas especializadas em venda de armamento acabaram encerrando suas atividades. Número 5, a perda de defesa por parte do cidadão comum, seja em assaltos ou invasões a domicílios, deixou o cidadão à mercê de criminosos. Mas usemos como exemplo os Estados Unidos, e nem adianta convir com a ideia de que brasileiro não tem cultura para portar uma arma de fogo. Primeiro, para matar alguém não precisa ter necessariamente uma arma de fogo em mãos, né? Segundo, que a escolaridade elevada não torna ninguém moralmente melhor ou pior. Não é a pobreza que transforma pessoas em assassinas. Título número 2. Leis nunca impedirão loucos, terroristas ou criminosos. Em 2011, um maluco ingressou em uma escola em Realengo, no Rio de Janeiro, e matou 12 alunos. Só cessou o ataque ao ser baleado por um policial militar. Em 2012, um homem mascarado vestindo uma roupa camuflada abriu fogo em um shopping de Portland, nos Estados Unidos. 2 pessoas e o próprio atirador morreram. No dia 16 de setembro de 2013, um homem invadiu uma base militar em Washington, nos Estados Unidos, e matou pelo menos 12 pessoas antes de ser morto pela polícia. Em qualquer tragédia é realçado o fato de que um criminoso usou armas de fogo, porém é omitido o que teria ocorrido caso algum cidadão estivesse de posse de sua arma de fogo. Haveria reação e seguramente o criminoso seria abatido. Nem toda a sociedade quer ter uma arma, mas se somente 20% da população civil estivesse armada, em alguns casos a criminalidade poderia ter sido evitada. Um caso que vem à mente é o do estuprador do coletivo no Rio de Janeiro, que rendeu o motorista e estuprou uma passageira. Nesse mesmo coletivo havia 10 pessoas que ficaram atônitas no fundo do ônibus, passivamente assistindo a toda aquela cena de terror. Se ao menos um passageiro estivesse armado, a história teria sido bem diferente. A seguir, 20 fatos que poucos conhecem, mas que comprovam que ao redor do mundo, mais armas deixam uma população mais segura. Número 1. Um estudo publicado pela Universidade de Harvard, Harvard Journal of Law and Public Policy, relata que países que têm mais armas tendem a ter menos crimes. Número 2. Ao longo dos últimos 20 anos, as vendas de armas dispararam nos Estados Unidos, mas os homicídios relacionados a armas de fogo caíram 39% durante esse mesmo período no país. Mais ainda, outros crimes relacionados a armas de fogo dispararam 69%.
Número 3, ainda segundo estudo de Harvard, os 9 países europeus que apresentaram a menor taxa de posse de armas apresentaram taxas de homicídio que em conjunto são 3 vezes maior do que a dos outros 9 países europeus que apresentam a maior taxa de posse de armas. Número 4, quase todas as chacinas cometidas por indivíduos desajustados nos Estados Unidos desde 1950 ocorreram em estados que possuem rígidas leis de controle de armas, com uma única exceção. Todos os assassinatos em massa cometidos nos Estados Unidos desde 1950 ocorreram em locais em que os cidadãos são proibidos de portarem armas. Já a Europa, não obstante sua rígida política de controle de armas, apresentou 3 dos 6 piores episódios de chacinas em escolas. Número 5. Os Estados Unidos são o número 1 do mundo em termos de posse de armas per capita, mas estão apenas na 28ª posição mundial em termos de homicídios cometidos por armas de fogo para cada 100 mil pessoas. Número 6. A taxa de crimes e violência nos Estados Unidos era de 757,7 por 100 mil pessoas em 92. Já em 2011, ela despencou para 386,3 por 100 mil pessoas. Durante esse mesmo período, a taxa de homicídios caiu de 9,3 por 100 mil para 4,7 por 100 mil. E também durante esse período, como já dito acima, as vendas de armas dispararam. Número 7. A cada ano, aproximadamente 200 mil mulheres dos Estados Unidos utilizam armas de fogo para se protegerem de crimes sexuais. Número 8. Em termos gerais, as armas de fogo são utilizadas com uma frequência 80 vezes maior para impedir crimes do que para tirar vidas. Número 9. O número de fatalidades involuntárias causadas por armas de fogo caiu 58% entre 1991 e 2011. Número 10. Apesar da extremamente rígida lei desarmamentista em vigor no Reino Unido, sua taxa de crimes violentos é aproximadamente 4 vezes superior à dos Estados Unidos. Em 2009, houve 2.034 crimes violentos para cada 100 mil habitantes no Reino Unido. Naquele mesmo ano, houve apenas 466 crimes violentos para cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos. Número 11. O Reino Unido apresenta aproximadamente 125% mais vítimas de estupro por 100 mil pessoas a cada ano do que os Estados Unidos. Número 12. Anualmente, o Reino Unido tem 133% mais vítimas de assaltos e de outras agressões físicas por 100 mil habitantes do que os Estados Unidos. Número 13. O Reino Unido apresenta a 4ª maior taxa de arrombamentos e invasões de residências de toda a União Europeia. Número 14. O Reino Unido apresenta a 2ª maior taxa de criminalidade de toda a União Europeia. Número 15. Na Austrália, os homicídios cometidos por armas de fogo aumentaram 19% e os assaltos à mão armada aumentaram 69% após o governo instituir o desarmamento da população. Número 16. A cidade de Chicago havia aprovado uma das mais rígidas leis de controle de armas dos Estados Unidos. O que houve com a criminalidade? A taxa de homicídios foi 17% maior em 2012 em relação a 2011. E Chicago passou a ser considerada mais mortífera dentre as cidades globais. Inacreditavelmente, no ano de 2012, a quantidade de homicídios em Chicago foi aproximadamente igual à quantidade de homicídios ocorrida em todo o Japão. Número 17. Após essa catástrofe, a cidade de Chicago recuou e no início de 2014 voltou a permitir que seus cidadãos andassem armados. Eis as consequências. O número de roubos caiu 20%. O número de arrombamentos caiu também 20%. O de furto de veículos caiu 26%. E já no primeiro semestre, a taxa de homicídios da cidade recuou para o menor nível dos últimos 56 anos. Número 18. Após a cidade de Kennesaw, no estado americano da Geórgia, ter aprovado uma lei que obrigava cada casa a ter uma arma, a taxa de criminalidade caiu mais de 50% ao longo dos 23 anos seguintes. A taxa de arrombamentos e invasões de domicílios despencou incríveis 89%. Número 19. Os governos ao redor do mundo chacinaram mais de 170 milhões de seus próprios cidadãos durante o século XX. Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, Pol Pot, etc. A esmagadora maioria desses cidadãos havia sido desarmada por esses mesmos governos antes de serem assassinados. E número 20. No Brasil, 10 anos após a aprovação do Estatuto do Desarmamento, considerando um dos mais rígidos do mundo, o comércio legal de armas de fogo caiu 90%. Mas as mortes por armas de fogo aumentaram 346% ao longo dos últimos 30 anos. Com quase 60 mil homicídios por ano, o Brasil já é, em números absolutos, o país em que mais se mata. Por último, vale um raciocínio lógico. Quem é a favor do desarmamento não é contra armas, pois as armas serão necessárias para se desarmar os cidadãos. Logo, um desarmamentista nunca será contra armas. Afinal, ele quer que a polícia utilize armas para confiscar as armas dos cidadãos. Consequentemente, um desarmamentista é necessariamente a favor de armas, mas ele quer que apenas o governo, que obviamente é composto por pessoas honestas, confiáveis, morais e virtuosas, tenha armas. Conclusão.
Nunca existiu e nem nunca existirá um genuíno desarmamento. Existe apenas armamento centralizado nas mãos de uma pequena elite política e dos burocratas fardados que querem proteger os interesses dessa elite. Tenho aqui a sugestão de um livro chamado Mentiram para Mim sobre Desarmamento, do próprio Benê Barbosa. Livro muito bom, de fácil leitura e que vai garantir a você uma visão sobre a necessidade de um cidadão de bem armar-se até os dentes. É isso daí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.